Vamos começar mais uma videoaula, tá, a respeito de PROC-V. Uma grande dificuldade para o pessoal de informática básica e Excel avançado relacionado ao PROC-V. PROC de procura, né? Procura e V de vertical. Procura numa tabela vertical. Observe que aqui a nossa tabela de apoio, ela é uma tabela vertical, tá? Bem, para analisarmos sobre o PROC-V, para analisarmos essa base de dados aqui com essa tabela, teremos que entender da seguinte maneira. A primeira pergunta: o que há de comum entre essas duas tabelas? Bem, se você olhando aqui a nossa base de dados e a nossa tabela, produto, tá, é uma coisa que é comum à minha tabela. Então, o meu item a procurar aqui é produto. E quem é que eu vou trazer como resultado dessa pesquisa? Preço. Então, observe que eu não tenho preço aqui, tá? Mas eu tenho preço aqui. E a finalidade do PROC-V é nós procurarmos aqui o produto, acharmos esse produto e retornar com o valor referente ao produto. Vamos então criar aqui a nossa primeira situação. Vou digitar então a função igual PROC-V. Observe que quando você digita aqui a primeira palavra aqui da função, aparecem as diversas funções do Excel. Você pode estar trabalhando. No nosso exemplo, nós vamos utilizar aqui o PROC-V. Ao abrirmos, tá, o parênteses, observe que aqui aparece a nossa sintaxe. Como é que nós devemos proceder dentro disso aqui? O valor procurado, pessoal. Quem é o valor procurado? O valor procurado é justamente o que há de comum entre essas duas tabelas, entre essa base de dados e essa tabela. Produto é o valor a ser procurado, porque ela existe tanto nessa base como nessa tabela. Então, produto para mim aqui vai ser A4. Aonde eu vou pesquisar essa tabela? Bem, esse A4 eu vou pesquisar na minha tabela. Aqui, ó, matriz tabela. Tudo bem? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar a minha tabela. Selecionando essa tabela aqui, eu tenho aqui, então... Opa, tem uma coisinha, esqueci do ponto e vírgula aqui. Então, o valor a procurado é A4, ponto e vírgula, agora sim. E a minha tabela, que é esse cara aqui, ó. Matriz e tabela, que é a minha tabela apoio. Observação, eu estou pegando os dados, não estou pegando o cabeçalho. Tudo bem? Tá? E a pergunta é o seguinte: aonde é que eu vou trazer aqui a minha informação? Número de índice de coluna. Ora, eu tenho produto, tenho preço. Aqui eu não tenho preço. Então, qual coluna, né? Índice ou coluna? Qual coluna que eu vou buscar aqui nessa minha pesquisa? No nosso exemplo, a coluna é a coluna 2. Tudo bem? Então, aqui eu vou digitar 2. Continuando, ponto e vírgula, vem a questão: verdadeiro ou falso? O que vem a ser isso? Quando eu trabalho com verdadeiro, com uma correspondência aproximada, eu tenho algo que é aproximado ao que eu estou pesquisando. No caso de falso aqui, que é o que nos interessa, é chamado de correspondência exata porque o que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui também. Então, é uma pesquisa exata. Então, aqui eu acrescento esse falso aqui. Observe que aqui, ó, pessoal, ele traz para mim todas as sintaxes, os comandos a serem aplicados. Vou fechar o parênteses, tá? E vou dar um Enter. Bem, temos que nos preocupar aqui com a fixação dessa tabela, porque o que vai ocorrer aqui quando eu fizer isso aqui, ó? Ele vai me trazer as informações um pouco
de maneira errônea aqui para mim. Se eu analisar aqui essa tabela, observe o que está acontecendo com a minha tabela, que ela está deslocando a minha tabela aqui, ó. Então, portanto, a informação aqui, tá? Ela não vai ser coerente, tá? Com o que eu tenho aqui. Bem, para resolver esse problemão aqui, nós vamos então trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos colocar um cifrão aqui na frente e um outro cifrão aqui. E vamos deixar a nossa matriz fixa. Venho aqui novamente, faço aqui o arresto de fórmula. E se eu clicar aqui, ó, observe aqui então que a minha matriz ficou, que eu fixei aqui a minha matriz, por causa do cifrão. Então isso chama-se referência absoluta. Pronto, está montado aqui a nossa tabela, a nossa pesquisa é esse cara aqui, tá? A 9 é o item a procurar, a 16, a B22 é a minha matriz aqui, a coluna 2 é a coluna na minha tabela, a qual eu vou pesquisar, e se é uma pesquisa aproximada ou exata. No nosso exemplo, é uma pesquisa exata, portanto, eu tenho aqui que utilizar falso. É isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido. Obrigado mais uma vez.